Jovens, olha eu aqui de novo com vocês para mais uma aula de física, professora Daisy, tá bom? E hoje vamos continuar com o nosso conteúdo de dinâmica, então se liguem lá, olha só. Nós vamos trabalhar o que hoje? Princípio fundamental da dinâmica. Vamos ver aí como as forças, elas podem atuar na movimentação de um corpo. Então, nós vamos trabalhar também a relação entre força e aceleração e massa de um objeto. Então, é hoje que nós vamos começar aí com o princípio fundamental da dinâmica, ok? Habilidades, galerinha. Identificar a segunda lei de Newton e utilizar na resolução de situações, problemas no cotidiano. E também utilizar as leis de Newton de uma forma geral para fazer demonstração de seus benefícios aí no dia a dia. Entendido isso? Pessoal, olha só, até agora nós falamos muito de primeira lei de Newton e também damos aí uma pincelada na segunda lei de Newton. E hoje nós vamos começar a aprofundar mais isso daí. Só para nós relembrarmos, refrescar nossa memória, a primeira lei de Newton trabalha com o quê? Com inércia, né? Então trabalha sobre a inércia de um corpo. Nós vimos que um corpo pode ter duas condições de equilíbrio. O que é mesmo condição de equilíbrio? É quando as forças ali estão equilibradas. A gente fala que o somatório das forças ali é quanto? 0, certo? E quais são essas condições? 1, repouso, ou seja, velocidade 0. E o 2 é o quê? Movimento retilíneo uniforme, ou seja, o corpo está com velocidade, está se movimentando com a velocidade constante. E nós vimos que essas duas condições se dá pelo fato de que a somatória das forças ali é nula, né? Ela é 0. Então, se eu tenho tanto repouso quanto movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, eu não tenho o quê? A aceleração. A aceleração ela vai entrar quando, pessoal? A aceleração, nós vimos lá no movimento uniformemente variado, que ela vai ser empregada a partir do momento que eu tenho variação da velocidade de um corpo, ok? E é lá agora, no princípio fundamental da dinâmica, que nós vamos trabalhar essa relação. O porquê que o meu corpo ele tem uma variação de velocidade? O que causa essa variação de velocidade e produz uma aceleração? Que lá no nosso movimento uniforme ela é constante, é justamente o quê? Uma força que está atuando sobre esse corpo e tirando ele do seu estado de equilíbrio, ok? Então, vamos continuar. Olha só. Ao longo da história, importantes personalidades científicas e outros profissionais utilizaram as contribuições de Newton para fazer o quê? Elaborar seus estudos teóricos. Então, pessoal, a segunda lei de Newton aí, ela foi dada, claro, através de várias atividades experimentais. Então, de atividades experimentais até no desenvolvimento de equipamentos que reduzem, né, o uso da força física humana e animal em diversas tarefas do cotidiano. Então, a física ela está presente aí em várias coisas do nosso cotidiano. Então, o desenvolvimento da física, o conhecimento das propriedades de força, nos ajudaram aí a fazer diversas coisas engenhocas para ajudar na nossa tarefa no cotidiano, certinho? Veja, olha só, nós temos aqui, ó, um teleférico, certo? Então, aqui também é uma engenhoca. Imagine levar essa massa toda de um local aqui, ó, que vocês podem ver, ó, que está inclinado para outro, pessoal, de maneira braçal, por exemplo. Ia ser muito complicado, né? Então, aqui nós temos um sistema e que eu tenho uns cabos ideais aqui para eu poder fazer essa redução dessa força e conseguir levar esta massa grande para outro local, ok? Exemplo também, escada rolante. Então, nas escadas rolantes e em aeroportos também nós temos as esteiras rolantes, né? Isso aqui é justamente para reduzir o tempo de subida da pessoa, certo? Então, utiliza-se a escada rolante. Você pode ficar paradinho aqui e um tempo depois você vai estar num ponto logo acima, ou se você quiser chegar mais rápido
anda com a escada em movimento, né, pessoal? Eu já fiz muito isso, tá? Para subir mais rápido, eu já andei muito aí com a escada em movimento, então eu posso falar que a minha velocidade era da escada, mas é a velocidade que eu estava imprimindo aqui nos degraus, né? Olha só, outro exemplo legal, guindaste. Então, nós temos aqui um guindaste. Esse guindaste, vocês podem ver que ele está numa balsa aqui. Ele foi um equipamento construído para fazer o quê? Levantar grandes cargas, né? Então, o guindaste, por toda a sua estrutura de cabos e roldanas, que tudo isso é muito físico, tá, pessoal? Questão de cabos e roldanas. Essas roldanas aqui estão justamente para poder fazer a redução dessa força, ok? Esse cara aqui é justamente para levantar grandes massas que pessoas não conseguiriam fazer, então utiliza aí o guindaste. Então, pessoal, você pode ver aqui que o estudo do conhecimento das propriedades das forças que atuam nos objetos, que atuam nos corpos, nos possibilitou aí muitos avanços e muitas construções para que pudesse facilitar as nossas tarefas diárias, ok? E aqui nas nossas aulas de física, nós estamos entendendo pelo menos um pouco, né, do que são essas forças e para que elas servem. E a gente pode olhar a partir de agora certos objetos e equipamentos e fazer essas identificações, ok? Então vamos continuar, olha só. Esses e outros equipamentos que erguem ou movimentam cargas em superfícies planas ou inclinadas devem ser projetadas segundo conceitos estudados em física, como quais? Força, ok? Força lá dada em newtons, massa e aceleração. Então, assim, basicamente falando, quando vai construir esses equipamentos, tem que levar em consideração essas grandezas aqui, tá, pessoal? Força, massa e aceleração. Entendido isso? Ou seja, grandezas que estão presentes na segunda lei de Newton, tá bom? Então, essas grandezas aí estão presentes na segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton diz que a força resultante, vamos lá comigo, pessoal, muita atenção neste belo quadrinho verde aqui, ó. A força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Olha só aqui, ó, o que entrou aqui? A aceleração, ou seja, na segunda lei de Newton, a força resultante, ela não é zero, ela é diferente de zero. E depende de quem? Depende da massa do objeto e da aceleração adquirida por esse objeto. Quem causa essa aceleração? Que é uma variação de velocidade por tempo. Quem causa? Quem causa? Exatamente, pessoal, força, né? Então, olha só aqui, nós temos um sistema de roldanas, olha só. Eu tenho um corpo aqui, vamos dizer que esse corpo ele tem uma massa mzão, e aqui eu tenho um corpo com a massa mzinho. O que vai acontecer? Fiz um sistema de roldanas. Eu vou ter o quê? Uma variação de velocidade, porque inicialmente esse sistema está em repouso, certo? Essa roldana aqui, pessoal, ela é justamente para facilitar o movimento desses corpos. Então, como eu sei que esse cara aqui, ó, quando ele está aqui na vertical, ele está sujeito ao valor de G, eu tenho uma força-peso aqui, certo? Então, a aceleração deste conjunto, porque eles estão interligados, vai ser o quê? Na vertical, tá bom? Então, tá aí, olha só, a aceleração do meu objeto na vertical. Sendo assim, pessoal, um objeto sob a ação de uma força única adquire o quê? A aceleração. E como eu falei para vocês, isto é, a força resultante é diferente de zero. O que isso implica dizer, pessoal? Olha só, aceleração é diferente de zero. Isso implica dizer que quando um corpo ele adquire uma aceleração que é justamente causada por uma força, eu estou tirando este objeto, este corpo, do seu estado de equilíbrio. O que isso significa? Se essa força ela é capaz de alterar o movimento desse corpo e produzir aceleração, indica que eu consegui tirar do estado de equilíbrio, ou seja, ou ele saiu do repouso ou ele saiu do movimento retilíneo uniforme. É por isso que, neste caso, quando produz aceleração,
eu não tenho mais o quê? Força resultante zero. A força resultante vai ser justamente a massa do corpo que está sendo o quê? Acelerado. Ou seja, força, massa, aceleração. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Lembrando, a aceleração é definida como variação de velocidade pelo tempo, como eu falei para vocês, ó. Variação de velocidade pelo tempo. Onde é que eu posso encontrar também a aceleração? Lá na função horária da velocidade, que nós sabemos que ela vem daqui, certo? Quando esse tempo inicial aqui é zero, que é a maioria das vezes, eu tenho aqui a função horária da velocidade, ok? Então, nós podemos dizer o quê? Que o princípio fundamental da dinâmica está estudando a causa do movimento, certo? Então, está aqui a aceleração, está aqui a aceleração. Entendido, pessoal? Então, vamos começar a fazer a relação entre força e aceleração. Como já foi visto, de acordo com o princípio da inércia, né, pessoal, trabalhado lá na primeira lei de Newton. Entendido isso? Como nós vimos, um corpo pode sair do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Lembrando que essa é uma condição de equilíbrio, essa aqui é outra condição de equilíbrio, que é o movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, ok? Então, aqui, ó, ele está aqui de acordo com o princípio da inércia, nessas duas condições, e ele pode sair do seu estado de equilíbrio, como eu falei para vocês, se uma força resultante não nula atuar sobre ele. Entendido isso? E é isso, pessoal, que a gente estuda no princípio fundamental da dinâmica, ok? Se isso ocorrer, o que vai acontecer? A velocidade do corpo poderá, vamos lá, aumentar de intensidade, diminuir de intensidade ou não mudar de direção, enquanto existir a atuação dessa força resultante, ok? Em outras palavras, nesse intervalo de tempo, o corpo estará sujeito a algum tipo de aceleração, tá, pessoal? Então, lembrando, vamos fazer nosso exemplozinho. Lançamento vertical, né? O que vai acontecer? Tá aqui um objeto. Se eu soltar esse objeto aqui, ele vai estar sujeito ao valor de quê? Da aceleração da gravidade, concordam comigo? Então, a aceleração da gravidade, se eu jogar aqui, o que vai acontecer com a velocidade desse corpo? Ela vai mudar, ele vai partir do repouso e gradativamente vai aumentando a velocidade em taxas iguais por intervalo de tempo, correto? Eu posso falar que esse corpo aqui que tem uma certa massa, o que está atuando aqui? Qual é a força que é responsável, então, por fazer essa variação de velocidade vertical? Força, peso, certo? Então, eu posso falar aqui, nesse momento aqui, ó, qual é a velocidade? Zero. Eu posso falar que eu estou na primeira lei de Newton, ou seja, ele está em repouso, né, pessoal? Se eu jogo aqui, ele vai sair do repouso e vai aumentando. Aí eu já vou para a segunda lei. Para eu saber a força que está atuando aqui, eu vou pegar a massa e multiplicar pelo valor de G. Entendido isso? Então, a força, nesse caso, é força-peso, a massa é a massa do objeto e o valor da aceleração é o valor de G. Então, nesse caso aqui, a força responsável por tirar esse corpo do seu estado de repouso, quando eu largar esse objeto, vai ser o quê? Força-peso. E isso eu trabalho no princípio fundamental da dinâmica também, que nós vimos também em relação à força-peso, ok? Então, vamos fazer uma definição, olha lá. Se liguem ali. A força F, que atua em um objeto, é diretamente proporcional. Então, aqui nós vamos entender a relação de proporcionalidade entre força e entre aceleração e entre massa, tá, pessoal? Nesse caso aqui de aceleração, a gente representa essa relação de proporcionalidade ou diretamente proporcional por este símbolozinho aqui, tá bom? Então, a força é diretamente proporcional à aceleração e daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Bom, mas vamos lá.
O que são grandezas que são diretamente proporcionais? Vamos ler ali. As grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra altera de forma proporcional. Entendido, pessoal? Vejamos um exemplo básico. Um homem percorre 2 quilômetros em 20 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2 quilômetros, 20 minutinhos. Para percorrer 4 quilômetros, gastará quantos minutos? Aí você pode fazer, né, uma medida aqui. Então, eu quero 4 quilômetros, eu vou ter X minutos. Se nós formos fazer aqui de maneira direta, eu posso falar que 2 quilômetros, 20 minutos, eu posso falar que eu percorro 1 quilômetro e gasto aí 10 minutos. Então, se eu percorrer 2 quilômetros, eu gasto 20 minutos. Então, seguindo essa ideia, se eu percorrer 3 quilômetros, eu gasto quanto? 30 minutos. Então, se eu percorrer 4 quilômetros, eu vou gastar quanto? 40 minutinhos, certo? O que me sugere, pessoal, quando eu estou falando isso? Sugere que a cada quilômetro que eu aumento, eu também vou aumentar na mesma proporção o tempo gasto. Então, o tempo, ele aumenta conforme eu estou aumentando a minha caminhada, ok? Então, aqui, por exemplo, lá, 9 minutos, ou, desculpa, 90 minutos, 9 quilômetros. Então, aqui eu posso dizer que o espaço e o tempo têm uma relação direta de proporcionalidade. Então, nesse caso aqui, deixa eu apagar. Em 40 minutos, né, eu vou percorrer, como eu falei para vocês, os 4 quilômetros. À medida que a distância percorrida aumenta, o tempo também aumenta e eu posso falar que são grandezas diretamente proporcionais, tá? E nós vamos relacionar isso com a nossa segunda lei de Newton. Entendido, pessoal? Olha só. Massa de um objeto. Veja o nosso questionador aqui. O que ele está pensando? O que é massa mesmo, hein? Eu esqueci, professor, o que é massa. Vamos lembrar o que é massa, pessoal? Para muitos professores de ciências, a massa de um corpo é a quantidade de matéria que compõe este corpo, né? Então, a gente fala que é uma propriedade intrínseca da matéria, ele compõe, ela é constante dentro da mecânica, ela não muda, ok? Na mecânica newtoniana, a massa é uma medida quantitativa da inércia deste corpo, ok? Então, aqui, massa é uma medida quantitativa da inércia de um corpo, ok? De uma maneira simplificada, podemos dizer o quê? A massa mede, pessoal, olha só, se liguem nisso aqui, nesse conceito. A massa mede a dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo, ok? Então, olha só, vamos lá comigo. A massa mede lá a dificuldade de vencer a inércia de um corpo. Então, vejam. Imagine assim na mente de vocês, eu tenho um caixote de 50 quilogramas, certo? Eu vou aplicar uma força horizontal para tirar esse caixote. Ele está em repouso, eu quero tirar ele do estado de equilíbrio, certo? Ele tem 50 quilogramas, eu vou aplicar uma certa força, correto? Então, essa massa de 50 quilogramas está falando para mim, eu vou ter uma ideia de quanto esforço eu vou ter que fazer para tirar esse caixote do lugar. E se eu coloco 2 caixotes? 50 quilogramas, eu tenho 100 quilogramas. Será que vai ser mais difícil ou menos difícil, pessoal, tirar esses 2 caixotes do seu estado de repouso? Vai ser o quê? Mais difícil. Por quê? Porque eu tenho mais massa envolvida. São 2 caixotes, não é mais um. Então, nesse caso, para tirar o corpo aí do seu estado de inércia, eu vou ter que aplicar um maior esforço. Então, eu posso falar que a massa desse corpo está relacionada com a sua inércia. Quanto maior a massa,
mais complicado fica para eu tirar esse corpo do seu estado de equilíbrio, concordam comigo? E isso, pessoal, está relacionado na segunda lei de Newton. Então, olha só, vamos ler ali. Por exemplo, outro exemplozinho aqui. É mais fácil frear uma bicicleta. Então, imagine uma bicicleta com uma pessoa em cima. Tá ali, ó. Opa, passou. Freia a bicicleta. É mais fácil frear uma bicicleta do que um ônibus? Cadê o ônibus? E aí, pessoal, é mais fácil vencer a inércia aí da bicicleta ou do ônibus? Vamos lá, o que a gente já falou? Falou que está relacionado com a massa. Com certeza a massa aí do conjunto bicicleta e ciclista é bem menor do que a massa do conjunto ônibus com pessoas, né? Então, nesse caso aqui, o que eu posso dizer? A inércia do ônibus é muito maior. Por que eu falo que a inércia do ônibus é muito maior? Justamente por ele ter uma massa o quê? Ter uma massa maior. Então, isso vocês podem ver, por exemplo, em BRs. Você está dirigindo o carro numa BR e o que é o perigo, por exemplo? A pessoa vê ali a distância entre uma carreta muito grande e um veículo e, por exemplo, tem um sinal vermelho, a pessoa coloca o carro ali. Opa, coloquei, tem um espaço aqui. Pessoal, aquela distância ali é uma distância de segurança. Por quê? Porque dependendo da velocidade que a carreta esteja, a massa dela ali é muito grande, concordam comigo? Com certeza. Ainda mais se ela estiver carregada aí com mantimentos ou com carga, ok? A massa dela é muito grande. Então, se ela tiver que frear, para vencer ali a questão da inércia, o que vai acontecer, pessoal, para parar? Vai demorar mais. Agora, um carro pequeno não, para mais rápido, né? Então, aquela distância ali é justamente uma distância de segurança para que ela possa parar e não bater em ninguém se tiver uma emergência, certo? Então, aí nós podemos falar que essa massa mede justamente a inércia desse corpo, ok? Vamos continuar, olha só. Então, ali a inércia do ônibus, como eu falei para vocês, é muito maior, ou seja, a sua massa é muito maior do que a da bicicleta. No estudo da física newtoniana, a massa de um corpo é constante, qualquer que seja o lugar em que esse corpo se encontre, ou qualquer que seja a sua velocidade. Então, vamos lá, pessoal. Na física newtoniana, ok? Newtoniana, eu estou falando de mecânica clássica lá, tá? Dentro da mecânica, a gente está aí na dinâmica. Então, nessas condições aí, a massa de um corpo é constante. Qualquer que seja o lugar onde este corpo se encontre, ou qualquer que seja a sua velocidade, a massa vai ser sempre a mesma, entendido isso? E também, independente do valor de G, a massa vai continuar sendo a mesma. E nós vamos ver que o valor de G, em próximas aulas, vai justamente alterar o valor do peso, ok, pessoal? E não da massa, tá bom? Vamos continuar. Já no estudo da física moderna, foi por isso que eu frisei lá no slide anterior, dinâmica, mecânica clássica, física newtoniana, essa massa é constante. Agora, os estudiosos da física moderna, desenvolvida lá a partir de 1905, lá, pessoal, a massa de um corpo não é constante, ok? Por quê? Varia com a mudança de sua velocidade. Então, lá na física moderna, que se estudam velocidades muito grandes para partículas, essa massa ela não vai ser constante, tá? Porém, a variação da massa do corpo, como eu falei para vocês, só é percebida para violentas variações da velocidade do corpo, de ordem da velocidade da luz no vácuo, né, pessoal? A velocidade da luz no vácuo é muito grande, ok? É bastante grande, né? Então, quando se faz esses estudos aí para partículas em física moderna, aí sim é que trabalha com isso daqui, ok? Mas nós estamos aí na física newtoniana, tá bom? Ok, pessoal. À medida que aumenta a velocidade de uma partícula, sua massa também aumenta, e isso na física moderna, só para a gente entender. Por isso, teoricamente, se a velocidade de uma partícula atingisse a velocidade da luz, sua massa seria infinita. E isso é objeto de estudo da física moderna, tá, pessoal? Nesse caso, olha só, a gente está trabalhando o quê? Com bicicleta, ônibus, com corpos maiores. É impossível um corpo viajar com a velocidade da luz no vácuo,
Ok, pessoal? Até para partículas, quando a gente estuda, ela tem um certo valor de velocidade da luz no vácuo, mas não é este valor aqui. Este aqui é o da maior velocidade, tá bom? Então, voltando aqui na nossa segunda lei, Newton analisou a resultante das forças aplicadas no corpo e comparou-a com a aceleração adquirida por ele, ok? Então, olha só ali o desenho. Opa, passou um bloquinho. Esse bloquinho que passou, pessoal, ele é um bloquinho de massa m, ele está em movimento, logo ele tem aceleração, então eu posso calcular a força resultante atuante nesse bloco. Concordam comigo? Olha só, vamos lá ele de novo, passando, ó. Tá vendo aí, ó? Opa, consegui pegar aqui ainda a força resultante. Então eu posso calcular essa força. E Newton começou a investigar isso. Ele viu que essa força aqui está relacionado com essa aceleração e também está relacionado com esta massa. Newton alterou a resultante das forças aplicadas no corpo de massa m e verificou que a aceleração desse corpo também sofria alteração. Entendido, pessoal? Ou seja, se eu modificar a força, eu vou estar modificando a aceleração, mas não estou modificando quem? A massa. Entendido isso? Olha lá, passando de novo na sua telinha, o corpo de massa m com aceleração a, ok? Pessoal, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá ali o corpo, ó, passou de novo ele e passou um lá em cima. Na concepção de vocês aí, vamos de novo dar uma olhadinha. Qual é a diferença? Vocês podem ver que o de baixo, ele passou com uma velocidade o quê? Maior do que a velocidade de cima. Eu posso concluir que como a aceleração está relacionada com velocidade e tempo, né? Eu posso concluir que a força resultante aqui, por exemplo, atuante no corpo 2, é maior que a força resultante atuante no corpo 1. Como eu posso concluir isso, professora? Porque se a velocidade é maior, a aceleração desse corpo é maior, porque são grandezas diretamente proporcionais. Como a massa desse corpinho ali, vocês viram que é constante, e a força está relacionada com a massa e com a aceleração, que nós vamos ver também daqui a pouco, a aceleração é proporcional à força resultante, ok? Então, nós podemos fazer essa conclusão. E concluir também que após várias medidas, Newton notou que a resultante das forças aplicadas no corpo era diretamente proporcional à aceleração que esse corpo adquiria, que foi, pessoal, que eu falei para vocês, ok? Então, tá ali o corpo passando, ó, que bonitinho, né? Ele passou ali, tá bom? Então, olha só, eu tenho a relação entre massa, força resultante e aceleração. Vamos relembrar aqui rapidinho? E isso também, não se preocupe que nós vamos falar em próximas aulas, tá, pessoal? Então, se liguem aqui. Princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. Eu até dei um spoiler ali, coloquei para vocês, já que força é massa vezes aceleração, e essa relação nós vamos usar daqui para frente muitas vezes, tá? Isso vocês vão ver na próxima aula. Ali vocês viram no desenho que força resultante e aceleração são grandezas vetoriais. Por quê, pessoal? A força resultante, além de ter uma intensidade, um módulo que é dado em newtons, o seu valor numérico, também tem o quê? Direção e sentido. E nós vamos fazer vários exemplos também em próximas aulas que vão mostrar que as forças, além dela ter uma intensidade, e nós vimos lá em aulas anteriores que está relacionado com empurrar, com puxar, está relacionado com esforço, né? Nós vimos que a força você tem que aplicar ela em determinada direção e determinado sentido. Então, se você quiser mover um objeto daqui para cá, eu posso aplicar uma força horizontal com a direção horizontal e neste sentido. Então, a força, para você caracterizar a grandeza, vamos colocar dessa forma, para você deixar ela bonitinha e para você poder entender, além de colocar um valor de intensidade, que é o módulo, eu tenho que falar o que é a direção que eu estou aplicando e o sentido. Assim, pessoal, eu vou ter ideia
do sentido de movimentação do corpo, ok? É para isso que serve a questão vetorial. E a aceleração? A aceleração vai ser dada justamente aonde? No sentido e direção da força resultante. Entendido isso? E lembrando, pessoal, que a aceleração está relacionada ao quê? Com variação de velocidade por tempo. E quem causou, olha só, fechando o ciclo, e quem causou essa variação de velocidade e produziu aceleração? A força resultante atuando neste corpo. Entendido isso? Olha só, vamos continuar. Massa do corpo, olha só, pessoal, vamos lá. Massa do corpo, ela é o quê? Constante, certo? Como é que eu faço para descobrir essa massa? Eu vou pegar as duas grandezas aqui que são vetoriais, que é força resultante e aceleração, e vou dividir. E essa constante, que é a massa no caso, vem da razão da resultante das forças pela aceleração, fornece a massa do corpo. Então aqui, pessoal, vamos fazer uma brincadeira, ó. Se eu aplico uma força, se a resultante das forças é 50 newton, apliquei uma força aqui de 50 newtons, o que vai acontecer? O corpo, ele vai adquirir uma certa aceleração, correto? E eu posso fazer essa divisão aqui, colocar 2. Eu vou achar o quê? Uma massa, concordam comigo? 25. Pessoal, e se eu manter essa força aqui e eu falar, olha, a aceleração do meu objeto, ela foi para 1 metro por segundo. Ela caiu, concordam comigo? Ela estava para 2, foi para 1, ela caiu. Qual vai ser a massa desse outro corpo com essa aceleração, sendo que eu mantive essa força? Vai ser o quê? Maior. Então, vocês podem perceber que se eu mantiver essa força aqui e aumentar ou diminuir essa aceleração, eu também vou estar mexendo aqui, vou estar trabalhando com outro objeto. Lembra lá dos exemplos do caixote? Então, eu posso falar o seguinte, se eu tenho aí um caixote de 50 quilogramas, eu vou aplicar uma força aqui, eu vou achar uma aceleração, ok? Se eu dobrar a massa desse cara aqui, mais 50, eu vou ter a mesma aceleração? Não, pessoal, o que vai acontecer com essa aceleração? Ela cai. Ou seja, a massa e a aceleração são inversamente proporcionais nesse caso. Entendido? Vamos para esse exemplo aqui, olha só. Um corpo sofre ação de uma força constante de intensidade de 70 newtons. Então, tá aqui, ó. O corpo, ele sofre ação de uma força constante de 70 newtons, ok? Qual o valor da massa desse corpo se a sua aceleração for igual a 2 metros por segundo ao quadrado? Então, a minha força aqui ela é constante, é 70 newtons, eu estou aplicando esta força, ok? Está aqui o objeto, eu estou aplicando essa força aqui, ele adquiriu uma aceleração que é no mesmo sentido e direção da força aplicada, e eu quero saber quem? A massa, ou seja, qual é a massa constante desse corpo aqui? Como é que eu faço, pessoal, para achar a massa? Vamos lembrar que a força resultante é justamente massa vezes aceleração. A aceleração está multiplicando, ela passa o quê? Dividindo. Então, massa é força resultante sobre aceleração. Ah, então é só a gente dividir a força pela massa. Vamos dividir? Olha ali, ó. 70 kg metro por segundo ao quadrado. Lembrando que isso aqui é 1 newton, né, pessoal? Divide aqui, eu posso simplificar. E eu vou ter 35 quilogramas. Entendido isso? Esse aí é o valor da massa desse objeto, desse exemplo, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu aumentar a aceleração desse objeto, ok? É porque eu tive que aumentar quem? A força, olha só. Então, vamos ver aqui. E se eu aumentar a aceleração desse objeto? É porque eu tive que aumentar a força resultante aplicada. Vamos ver aqui, pessoal, olha só, um simulador que mostra isso, tá? Vou tirar aqui para nós. Ó, está aqui o nosso simulador e ele trabalha com valores de força, como vocês podem ver aqui em cima, aqui comigo. Ele trabalha com valor de força aqui, ó. Trabalha com soma das forças, eu vou marcar força, vou marcar a soma das forças para nós vermos. Olha só, aqui apareceu no meio. Eu vou marcar os valores, as massas, velocidade e vou colocar
a aceleração também, ó. Vocês podem ver que apareceu aqui, ó, velocidade, aceleração. Então, vamos fazer uma brincadeirinha. Aqui, abaixo da aceleração, eu tenho atrito. Aqui eu coloquei médio. Eu vou colocar, pessoal, nenhum atrito. Vamos lá, lembrando lá da aula de força de atrito. Se eu coloquei nenhum atrito, então eu não tenho nenhuma força se opondo ao movimento. Olhando aqui, marcando no meu velocímetro, está marcando quanto? 0 metro por segundo. Eu estou lá na primeira lei de Newton. Eu estou em equilíbrio. Para eu tirar esse caixote aí, que inicialmente tem 50 quilogramas do equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força. Então aqui, ó, no meio, a gente vai ter 0 newtons. Ou seja, a força-peso aqui é igual à força normal, certo? E eu vou começar a aplicar. Pessoal, se liguem aqui no valor de velocidade, aceleração e de soma de forças, tá? O que é a soma das forças? É a força resultante. Então, aqui eu vou colocar a força aplicada e ele já vai mostrar para mim a resultante. Olha só, vamos fazer algumas simulações. Eu vou pegar esse bonequinho aqui, ó. Eu vou aplicar uma força, ó. Eu vou deixar aqui 22 newtons. Vocês podem ver que a velocidade, ela aumenta com o passar do tempo de forma gradativa. Olha só. O que está acontecendo com a minha aceleração? 0,44 metros por segundo. Eu falei para vocês que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Então, se eu aumentar a força aplicada, então o que vai acontecer com a minha aceleração, pessoal? Vamos lá? Vou colocar aqui 56. Opa, a aceleração ela foi para quanto? 1,14 metros por segundo ao quadrado, ok? Eu vou saltar o corpo, ó. Qual é a velocidade desse corpo? 25,2 metros por segundo. Agora ele está em movimento retilíneo uniforme. Vocês podem ver que a aceleração é 0, a velocidade é constante e a soma das forças aqui, ó, é 0, ok? Entendido isso? E, pessoal, se eu dobrar a massa desse cara aqui, eu vou pegar outro caixote, vou colocar em cima aqui. Eu fui para quanto? 100 quilogramas. Espera aí, eu vou voltar aqui. Vamos marcar de novo, porque o meu bonequinho tinha sumido, né? Ele que é o aplicador da força aqui. Eu vou pegar outro caixote, vou colocar aqui, ok? E eu vou aplicar aqui a força, ó. Opa, vamos tirar o atrito? Vamos voltar aqui. Vamos marcar tudo de novo. Eu vou tirar o atrito aqui, ok? Vou pegar outro caixote, vou colocar aqui, pronto. Vou aplicar a força. Ó, 30 newtons. Vocês estão vendo, pessoal? Vou diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá, vou deixar 25, tá bom. Vocês estão vendo que a aceleração está menor? 0,25. Por quê? Porque eu aumentei a massa. Nós vimos que massa e aceleração é inversamente proporcional. Agora nós vimos também, olha só, eu vou aplicar mais força aqui. Eu vou deixar aqui, ó, 54 newtons. O que está acontecendo com a minha aceleração? Ela foi para 0,54. Eu tinha aplicado quase a mesma força no exemplo anterior e vocês podem ver que a aceleração ela é diretamente proporcional à força aplicada. Vamos aplicar mais. Tentar aplicar aqui. Pronto, 102 newtons. Eu consegui ali aumentar, ó, 1,02 metros por segundo ao quadrado a aceleração. Vou soltar. Opa, o que aconteceu com o somatório das forças? 0, né, pessoal? 0, por quê? Eu estou em movimento retilíneo uniforme. A velocidade aqui, ó, é constante de 29,4 metros por segundo. Vamos parar aqui. Isso, pessoal, olha só, vocês podem ver. E se eu colocar um atrito, o que vai acontecer? O atrito é a força contrária ao movimento. Então, eu vou deixar um pouco de atrito aqui. E eu vou pegar aqui 2 caixotes. Vou deixar aqui, não, vou deixar esse caixote aqui. Eu vou pegar esta garotinha, que ela quer viajar em cima do caixote, né? Eu vou colocar aqui, pronto, tá sentadinha. 90 quilogramas. Olha só o que acontece. Vocês estão vendo ali, ó, a força... Opa, olha só, consegui colocar em movimento. Professora, por que a soma das forças dá 96 newtons? Porque eu tenho que a força resultante é a soma das forças. A força aplicada está para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Vocês podem perceber, ó,
a força resultante de 97 newtons e a aceleração constante de 1,8 metros por segundo ao quadrado e a velocidade variando ali, ok? Entendido, pessoal? Bacana, né? Então, olha só, vem aqui comigo. Na próxima aula, a gente vai fazer revisão e vai fazer exercício. Fiquem comigo, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.